Ezequiel 18, de 1 a 4, e depois de 20 a 24. Diz assim o texto: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio, dizendo: os pais comeram as uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. O profeta Ezequiel, ele nasceu e foi criado lá no reino do sul, chamado Judá. Você deve se lembrar, se você não sabe, vai ser informado agora. Quando você começa a ler, quando você vai lendo o livro de Samuel, você tem 1 Samuel, 2 Samuel, você verá a história do rei, dos dois reis, rei Saul, primeiro rei de Israel, que reinou sobre as 12 tribos que eram descendentes dos 12 filhos de Jacó. E depois sucedeu Davi. Depois de Davi, o seu filho Salomão. Quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o lugar, mas Roboão faz algo muito ruim. Ele age sem sabedoria. E pela falta de sabedoria dele, na sua arrogância, 10 das 12 tribos se separam e formam o reino do norte, que continuou a se chamar Israel. E o reino do sul, apenas com 2 tribos, passou a se chamar reino de Judá. E é nesse reino de Judá onde estava o templo que Salomão construiu, onde estava Jerusalém, a cidade santa, também chamada a cidade de Davi. Pois bem, o profeta Ezequiel, ele nasceu e foi criado na terra de Judá, o reino do sul. E ele estava se preparando para se tornar sacerdote do templo. Quando então os babilônios atacaram Judá no ano de 597 a.C. e acabou levando, junto com outros 10.000 cativos. Você encontra isso em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 a 14. Os babilônios, eles fizeram algumas investidas em Judá e desta primeira vez levaram 10.000 cativos, dentre eles Ezequiel levou para a Babilônia. A nação de Judá não foi ainda
completamente destruída. Ela estava à beira da destruição completa, que só iria acontecer depois. Porque Nabucodonosor colocou um rei fantoche governando Judá, um rei vassalo. Mas 4 a 5 anos depois que Ezequiel foi levado cativo com os outros 10.000, 5 anos depois, Ezequiel agora tinha 30 anos de idade. E 30 anos de idade era a idade em que alguém podia se tornar sacerdote. Lembra o que eu sempre costumo dizer? O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, ele aponta para a obra vicária de Cristo, ele aponta para a igreja. O Antigo Testamento, ele é vivido profetizando o que virá. O Novo Testamento, Jesus. Quando Deus estabeleceu a idade para o homem estar preparado e entrar no sacerdócio, isso nos faz lembrar com que idade Jesus começou o seu ministério. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para cumprir toda a lei e os profetas, lembra? Pois bem, voltando a Ezequiel, Ezequiel então tinha 30 anos. Se ele tivesse permanecido lá em Judá, ele teria sido consagrado sacerdote, porque ele estava se preparando para isso. Mas agora ele é cativo lá na Babilônia, junto com aqueles outros 9.999 que foram levados com ele dessa primeira leva. Só que em vez dele se tornar sacerdote, Deus vocaciona Ezequiel e o torna profeta. E Ezequiel, então, ele será profeta de Deus para os exilados que estão lá em Babilônia. Ezequiel, ele teve que dissipar no seu ministério profético a falsa esperança de que o cativeiro de Israel fosse curto, ia acabar logo, não ia demorar muito, eles voltariam para a terra deles. E ele tinha que explicar as razões dos severos julgamentos em sua nação e trazer uma mensagem de esperança futura para aquele povo que estava cativo. Deus nunca apenas mandou os profetas profetizarem o mal que aconteceria se o povo não se convertesse. Agora, com o povo sofrendo as consequências do pecado, agora Deus manda profecias que lhes dão estímulo, esperança para o que virá no futuro. E embora as pessoas não tenham respondido positivamente quando ouviam as mensagens pregadas por Ezequiel, elas sabiam a verdade. O povo de Deus não ficou sem explicação, não ficou sem direção, assim como nós hoje também não, porque nós temos a Bíblia Sagrada, que está ao alcance de todos nós. Louvado seja o Senhor, porque vivemos num país em que a liberdade religiosa existe. Muito embora, por conta desta pandemia, até mesmo a liberdade nossa como cidadãos tem sido corrompida e a nossa Constituição não está sendo vivida como deveria ser. Nós mesmo agora estamos aqui, é um grupo pequeno, apenas o suficiente para nós realizarmos a celebração e transmitirmos para você participar conosco. Mas há alguns lugares aqui no Brasil em que igrejas católicas, igrejas evangélicas, templos foram fechados pela determinação de um prefeito, de uma prefeita, de um governador. E isto é um atentado à liberdade religiosa.
Fecha o parênteses. O povo de Judá acreditava que estavam sendo punidos pelos pecados dos seus ancestrais, não pelos seus próprios pecados. Eles estavam agora cativos em Babilônia, eles estavam se lamentando e chorando e colocando na conta dos pais deles, os avós deles, os bisavós deles, que desonraram a Deus e por isso eles agora estavam pagando a conta. Eles pensaram assim, porque esse era o ensino dos 10 mandamentos, principalmente do versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, que diz o seguinte: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O entendimento deles é: o que eu estou sofrendo agora, a culpa é do meu pai. Alguma vez você já falou assim: mas lá, quando chegar no céu, que eu encontrar Adão, eu vou bater um papinho com ele. Quando a gente fala assim, a gente está dizendo o quê? Tudo que a gente está vendo de mal é culpa de Adão, se ele não tivesse pecado. E de fato é. Só que ao dizer isso, quem o fala não está se colocando também na condição de pecador, que cometeu os seus próprios pecados e por isso está vivendo também consequências terríveis. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho uma outra de 20, as duas dependem de mim. Elas ainda não têm a sua independência. A de 20, a Natália, embora seja minha filha e dependa de mim, se ela com 20 tomar uma decisão errada, por mais que eu cuide dela, por mais que eu seja o provedor, ela vai pagar o preço. Se a Beatriz, minha filha de 10 anos, fizer algo errado, embora ela seja minha filhinha de 10 aninhos, eu seja o provedor, o responsável por ela, ela também vai pagar o preço. Porque desobedeceu. Se eu digo para ela, não coloca o dedo na tomada porque dá choque, e ela colocar, ela vai sentir o choque. Que culpa eu tenho disso? A responsabilidade é dela. Se a Natália, que tem 20, ainda não tirou carteira de motorista, entra num carro, está parado dentro da garagem, liga o carro, e o carro dá uma arrancada e bate num outro carro, a consequência por isso, quem vai pagar sou eu. Ela não tem recurso, ela é minha filha, ela é minha dependente, não é? Então, a consequência é minha somente? Não, porque o que eu vou gastar para ressarcir o prejuízo que ela causou, vai afetar a ela. Porque quando ela precisar de alguma coisa, ou quando ela quiser alguma coisa que incorra em recurso financeiro, sendo eu o provedor dela, eu vou dizer, não tem. Não vai dar para fazer. O que isto significa? Vamos seguir em frente, você já vai entender. Essa visão que os judeus estavam tendo naquela época, equivocada, fundamentalista, do que Deus está dizendo aqui no versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, é que dava a eles esse juízo de que tudo que estavam sofrendo era consequência dos erros dos pais deles. Mas em vez disso, Ezequiel ensinou que a destruição de Jerusalém se devia à decadência espiritual das gerações anteriores. Sim, mas essa crença na vida corporativa de Israel
levou ao fatalismo e à irresponsabilidade daqueles que estavam vivendo naquele momento. Como assim? Os pais, os avós, os bisavós daquele povo que foi levado escravo, que foi levado cativo, que sofreu a invasão de Babilônia, porque Deus permitiu, porque Deus tirou a mão de proteção dele. Os pais deles cometeram, sim, os pecados deles, sim, e levaram a ira de Deus, a ponto de Deus pegar e dizer assim: se é isso que vocês querem, fazer do jeito de vocês, por mais que eu esteja enviando os meus profetas para avisar vocês, porque isso vai causar prejuízo, porque isso vai trazer desgraça, porque uma hora eu não vou mais cuidar de vocês e protegê-los. O mal vai cobrar a conta. Eles não ouviram. Na verdade, até mataram alguns dos profetas que Deus mandou. Prenderam outros tantos. E por consequência disso, agora, os descendentes dessas gerações que fizeram errado, e o avô fez, o pai fez, agora os filhos também estavam fazendo. Eles não estavam colhendo os maus frutos apenas do que os antecedentes deles praticaram, não. Mas também os maus frutos que eles deram. Quando, em determinado momento, Deus olha para a cidade de Nínive, que era uma cidade de um povo ímpio, idólatra, não era o povo de Deus. Você vai encontrar lá no livro de Jonas, profeta, Deus comissionando Jonas e dizendo: você vai lá para Nínive e você vai pregar a Nínive para dizer: se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer um juízo e vai destruir essa cidade. Jonas, você deve conhecer a história daquele profeta que acabou no ventre de um peixe. Quando ele por fim obedece a Deus e vai, ele prega a mensagem que Deus mandou, com má vontade de pregar, porque era um povo que ele sabia que era inimigo. Mas o que acontece naquela cidade? Da pessoa mais humilde dentre o povo até o rei, todo mundo se arrependeu, ficou com medo, temor de Deus. Eles se arrependeram e Deus não destruiu aquela cidade. O que é que Deus estava querendo com a salvação de uma cidade, de um povo que era ímpio? De um povo que não fazia parte da herança em Abraão. Deus estava mostrando, mais uma vez, através do profeta Jonas e desta situação, para o povo de Israel: se vocês se arrependerem, se converterem dos maus caminhos de vocês, eu não vou permitir, melhor dizendo, não vou permitir que a destruição venha. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, todo pecado que nós cometemos se transforma numa promissória que vai para a mão de Satanás. E mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar essa promissória. Para quem não sabe o que é promissória, pensa num cheque assinado sem data. Você dá um cheque em branco, assinado, sem data, na mão de Satanás. Ele vai colocar o preço que ele quiser e ele vai cobrar na data que ele quiser. Só tem um que pode tirar essa nota promissória da mão de Satanás. E esse é Jesus Cristo, que na cruz pagou o preço, venceu a morte, venceu o diabo, ressuscitou, está vivo, aleluia. Mas ele só o faz para aquele que reconhece que é pecador, confessa os seus pecados, pede perdão a Deus, faz uma aliança com ele em Jesus Cristo e passa a viver uma novidade de vida. E ainda como filho de Deus e filha de Deus, se em algum momento por acidente vier a pecar, acidente,
Porque quem fica pensando em cometer o pecado e comete, planejou. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Ainda assim, se houver arrependimento sincero, confissão de pecado e pedido de perdão sincero, se convertendo para se tornar uma nova pessoa a partir dali, a palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar dos pecados e livrar de toda injustiça que cometeu. Olha a palavra de Deus. Aquele que esconde, que encobre as suas transgressões, que vive como se não tivesse nem aí o pecado, isso não é pecado não, e vai levando a vida, diz a palavra do Senhor, nunca prosperará. Observa bem essas pessoas todas. Agora mesmo, nós estamos vivendo uma realidade hoje no estado do Rio de Janeiro, que tem uma operação da Polícia Federal aí. Como é que é o nome da operação? Operação, essa nova operação do Lava Jato aí. Como é que é o nome daquela experiência que normalmente se faz? Placebo, não é placebo? Placebo. O que está acontecendo nessa operação placebo? Novamente, um secretário da saúde vai preso. Envolvido com o quê? Corrupção. Por quê? Estava vivendo aí, fazendo as coisas, ganhando dinheiro ilícito, e outros aí, empresários, né? Ganhando dinheiro, achando que isso era prosperidade, passeando de iate, viajando de primeira classe, comendo aí, né? Escargot e, como é que é o nome daquele negócio? Aquela ova de peixe? Caviar, né? Com champanhe francês, e agora está comendo de quentinha na cadeia. A palavra do Senhor diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. O profeta Ezequiel, ele está aqui transmitindo aos exilados uma direção nova de Deus para a vida deles que estavam ali cativos em Babilônia, nessa nova terra, porque o povo, esses mesmos que foram para lá, interpretou mal a antiga orientação de Deus. Deus estava dizendo lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando ele diz que na lei, para não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não as adorarás, não lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus não está dizendo que ele amaldiçoa. Deus está chamando a atenção, está alertando. Deus está profilaticamente preparando, orientando, dizendo o seguinte: não façam errado, porque se vocês fizerem errado, disso advirá consequências que a posteridade de vocês enfrentará. Você já parou para pensar? Um pai, ele desorganiza a sua saúde, come de tudo, de qualquer jeito, com gula, acaba desequilibrando-se hormonalmente, acaba desequilibrando o seu metabolismo e, por fim, desenvolve hipertensão arterial. Aí ele faz um filho. E essa criança um dia vai se tornar um adulto. E esse adulto desenvolve hipertensão. Aí, porque ele é hipertenso e não cuida, ele também tem um filho.
E a probabilidade desse filho, que é neto daquele primeiro, também desenvolver hipertensão, é grande. Isso é uma herança genética. É disso que Deus está falando aqui. Tomem cuidado, porque vocês podem levar consequências para frente. Agora, não é porque eu nasci com esta inclinação, com esta probabilidade de desenvolver a hipertensão arterial, que eu vou fazer igual meu pai e meu avô, eu vou comer de tudo desregradamente, estou nem aí, o negócio é ser feliz. Eu não estou agindo com sabedoria, eu não estou agindo com consciência, eu estou sendo irresponsável para comigo e para com os meus filhos, porque eu posso vir a ser um homem que aos 30 anos de idade tem um filhinho de 4, 5 anos e eu morro por um infarto por causa da hipertensão e deixo uma esposa com a criança de 4 aninhos. Quem foi o responsável? De quem foi a culpa de eu morrer e deixar uma mulher com uma criança lá? Meu pai? Meu avô? Que foram hipertensos e não se cuidaram? Ou eu que sou responsável? Mas eu morri. A consequência ainda ficou para minha esposa, que vai ter que trabalhar para sustentar meu filho. Porque de repente também eu não fui responsável. Eu não pagava lá um MEI pelo menos, para ter um salário mínimo de aposentadoria que fosse. Será que eu falei com alguém aqui agora? Que trabalha como autônomo, gasta dinheiro em carteira de cigarro, em bebida, em jogo de loto, de loteria, e não paga R$ 54 por mês, fazendo o seu MEI, sua autonomia, para pagar com R$ 54 por mês, para ter direito à aposentadoria, para ter direito a um auxílio enfermidade, para ter direito a, morrendo a esposa, ficar com aquele benefício do INSS. Mas eu conheço um monte de gente que o avô era hipertenso, o pai era hipertenso, chegou na vez dele, teve um derrame, ficou lá todo torto e viveu mais 30 anos sacrificando a esposa que teve cuidado de um marido que era só esposo, porque marido satisfaz a mulher fisicamente, e acabou se tornando um peso por irresponsabilidade. Eu estou falando daqueles que por irresponsabilidade assim o fazem, ok? Não estou julgando ninguém dizendo que todos aqueles que tiveram problema foram irresponsáveis. Eu estou aplicando o exemplo de hoje, o contexto nosso, a palavra de Deus ao nosso contexto. Ezequiel está aqui então ensinando que a destruição de Jerusalém se devia sim à decadência espiritual das gerações anteriores, mas sobretudo por causa desta geração, que não era fiel a Deus, que desonrou a Deus, que continuou nos mesmos erros dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Mas agora, vivendo nessa realidade de escravos, lá em Babilônia, Deus não mandou Ezequiel tão somente para botar o dedo na ferida e dizer, é isso aí, vocês estão agora aqui por isso, porque vocês foram assim, vocês fizeram assado. Não. Ele está dizendo, vocês estão aqui porque vocês pecaram. Mas tem uma boa notícia. Deus é gracioso, misericordioso. E Ele mudará essa realidade. Porque vocês continuam sendo o povo escolhido dEle. Eu estou falando aqui com crentes que estão afastados do Evangelho, estão afastados da igreja, estão vivendo à margem da verdade. E você um dia verdadeiramente fez uma aliança com Deus, mas se corrompeu, se afastou. Se deixou ser corrompido e se afastou. Deus continua amando você. Você sabe que aí onde você está vivendo, como tem vivido, você não pode encontrar paz, equilíbrio e satisfação.
Tudo que você precisa fazer é voltar hoje para Jesus arrependido, arrependida, confessando a Ele como teu Salvador e fazendo dele agora o que não fez até então, Senhor da tua vida. O que Deus está usando para falar aos judeus cativos em Babilônia, Ele fala a nós hoje, que estamos vivendo a angústia, a privação e prejuízos causados pela pandemia, é que Ele julga cada pessoa individualmente. Embora muitas vezes nós soframos os efeitos dos pecados cometidos por aqueles que vieram antes de nós, Deus não nos castiga pelos pecados de outra pessoa. E não podemos usar os erros daquelas pessoas como desculpa para que nós cometamos os nossos erros também. Toma cuidado. Cada pessoa é responsável perante Deus por suas próprias ações. É isso que o Senhor está dizendo pela boca de Ezequiel. Além disso, algumas pessoas lá em Judá usaram o guarda-chuva corporativo das bênçãos de Deus como uma desculpa para desobedecer a Deus. Havia uma promessa de Deus de abençoar Israel. Então, já que eu sou cidadão de Israel, já que eu sou descendente de Abraão, Deus tem que me abençoar. É igualzinho alguns pregadores pregam por aí, nos nossos dias. Põe o dedo na cara de Deus e diga para Ele: o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou teu filho, eu dizimei, eu ofertei, então eu reivindico a minha bênção. Que atitude arrogante, hein? Como é que um pregador pode ensinar uma heresia dessa? Mas tem muita gente, mais gente, seguindo esse tipo de pregação do que aqueles que estão seguindo a pregação de Ezequiel. Esses de Judá pensaram que por causa dos seus ancestrais justos, como você vai ver no versículo 5 a 9 que nós não lemos, eles viveriam sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Não. Deus é justo. Olha o que Deus diz no verso 4 e repete no verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. Vai pagar o preço. Não é porque meu pai foi infiel a Deus e desonrou a Deus e roubou de Deus, eu vou fazer igual a ele. Eu não. Eu posso até sofrer algumas consequências do erro dele, porque eu sou filho. Mas eu posso construir um futuro para mim completamente diferente. Se hoje eu sou herdeiro do meu pai e eu estou vivendo algo ruim, negativo, que ele deixou para mim como herança, eu não tenho que ter isso para o resto da minha vida. Eu posso construir a minha história diferente e ser abençoado por Deus. É isso que o Senhor está aqui falando. Amados, nós devemos avaliar nosso caminho. Zacarias, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele que foi também um profeta de Deus, diz assim: portanto, dize-lhes, é Deus mandando Zacarias falar, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Querido e querida, nós estamos vivendo a pandemia. Estamos vivendo consequências dos erros que outros cometeram, mas que nós também. Exemplo, por que é que nós não temos hospitais aparelhados? Porque votamos em governadores, para governador, quem não era digno de ter recebido o nosso voto. E uma vez que estava lá, nós não fizemos a nossa parte, usando da nosso direito, como cidadãos,
e nossa responsabilidade de levar os que elegemos a fazerem aquilo que deveriam certo. Nós permitimos que as coisas caminhassem desse jeito. Nós ficamos de braços cruzados, sentados na poltrona, ouvindo as notícias pelo jornal e chamando eles de ladrão, de corrupto. E no dia seguinte a gente continuava sentado, assistindo e não fazendo nada. De quem é a responsabilidade que os hospitais hoje não têm respiradores, não há médicos suficientes, os equipamentos são sucateados? Isso é da geração passada, isso é problema lá dos nossos pais, isso é desde, eu já ouvi isso é desde que o Brasil foi descoberto e se tornou uma nação, amigo. Isso é antigo, se vem desde o tempo que o Brasil era colônia de Portugal. Porque a corrupção já existia. Esse é que é o problema. A gente coloca a culpa do passado e a gente não faz por onde de ser diferente no presente. Meu irmão, minha irmã, se eu estou hoje sofrendo as consequências de erros dos meus pais, eu posso escrever uma história diferente para mim, eu posso fazer um futuro novo, diferente para mim, um futuro de bênção, um amanhã de vitória, um amanhã de bênção, um amanhã de prosperidade, porque eu posso romper essa cadeia maldita. É por isso que a palavra de Deus continua ainda hoje e será até a vinda de Jesus para nos alertar, chamar-nos a atenção. Deus não usa o passado para ficar jogando na nossa cara. Deus usa o passado para nos fazer lembrar onde foi que a gente caiu, onde foi que os nossos pais caíram, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles. Você já ouviu muitas vezes a frase: quem não tem memória está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Quem não conhece a sua própria história está fadado a repetir os mesmos erros. E não é verdade. Eu estou falando agora com pessoas que estão sofrendo consequências e que estão chateadas, revoltadas contra Deus. Como é que Deus deixou isso acontecer? Muita gente lá que foi cativa para Babilônia certamente pensou o mesmo. Onde está Deus agora? Cadê o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Isso tudo era balela. Porque se ele existisse mesmo, a promessa dele de que iria abençoar Israel, ele que tantas vezes nos chamou de seu povo, e aí? Agora a gente está aqui, Jerusalém invadida, o rei está lá, é um fantoche, minha família foi morta, parte dela na batalha, eu fui escravizado e trazido para cá, e agora eu vivo aqui como escravo. E aí? Cadê Deus? Tem muita gente hoje que está falando isso em relação a Deus. Por quê? Porque estão com seus negócios fechados, não podem ir à rua para ganhar o seu pão de cada dia no trabalho. Quem sabe estão sofrendo as consequências do Covid-19, a enfermidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem culpa disso. Nenhuma. Lamentações 3,39 diz assim: do que um homem tem para se queixar? Ele que olhe para trás, veja os erros que cometeu e se arrependa. A boa notícia é que Deus nos ama. E Ele diz nesta palavra transmitida para aquele povo através de Ezequiel, Ele diz: não tem que ser assim na tua vida. Você pode construir um amanhã diferente. Você pode construir um futuro diferente. Aquilo que eu tenho orado e clamado a Deus, e você se participa da jornada de oração comigo todas as noites às 21 horas, e hoje nós teremos também, daqui a pouco, às 21 horas, você sabe que a minha oração também é: Senhor, que em nome de Jesus a gente não volte para continuar sendo o país que éramos e nem
as igrejas que éramos. Mas isto não depende de Deus, depende de mim e depende de você. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E o que é se humilhar? Reconhecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O que é orar? Falar com Deus. Arrependido dos seus maus caminhos. O que significa isso? Eu reconheço que os meus pecados me fazem sofrer as consequências do que eu estou vivendo. E diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, significa isso, abandonar o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, algumas coisas. E por favor, em nome de Jesus, eu não sou juiz de ninguém. Eu quero aqui ser tão somente aquilo que Deus me chamou para ser. Eu sou um profeta de Deus. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Não é aquele que fica dizendo, eu profetizo sobre tua vida. Por isso o que eu vou falar não é juízo do Cláudio para você, do que o pastor Cláudio pensa. É o que a palavra de Deus instrui. Princípios e valores de Deus. Nem toda lei que é lei e portanto o ato é legal, é moral perante Deus. Deus fez casamento para homem e mulher viverem juntos. E o que é a lei da nossa sociedade? Sistema que rege a sociedade e que está sob o domínio do maligno. O que ela fez? Corrompeu a lei e criou o tal do contrato de união estável. Quantos são aqueles que hoje estão vivendo com um contrato de união estável e não se casaram? A palavra de Deus diz, casamento, união entre duas pessoas, é de sexo diferente. Macho e fêmea os criou, diz Deus lá no Gênesis. Deus não criou um homem para um homem e uma mulher para uma mulher. Nem um homem para duas mulheres ou mais, nem uma mulher para dois homens ou mais. E olha o que a lei dos homens, da sociedade, o sistema que rege a sociedade, que está corrompido pelo maligno que a domina, diz, hoje, estão aí, legalizando aquilo que ofende a Deus. Ou nós vamos acordar para tudo isso que estamos vivendo como consequência, porque Deus cruzou os braços dele. Como é que Deus pode continuar abençoando e abençoar uma sociedade que só se corrompe, que só se deteriora, que só se afasta dele? A palavra do Senhor diz, voltai para mim e eu tornarei para vós. Lembra o texto que eu li? Vale para nós hoje. Mas a nossa sociedade, a cada dia que passa, só se afasta mais de Deus. É isso que vem acontecendo. A ponto de ter e chamar de evento cultural uma mostra queer, em que adolescentes e crianças, levados pelos professores das escolas públicas e privadas, entravam lá para verem fotos de homem praticando sexo anal, de homem praticando sexo com animal, sexo grupal e sexo com criança, chamando isso de mostra cultural, chamando de cultura, um homem pelado, nu, sem roupa nenhuma, entrar num recinto carregando uma imagem de Aparecida, cobrindo o seu sexo, e se ajoelhando, colocando-a no chão, sobre uma bacia, e pegando um ralador, e ralando aquela imagem feita de gesso, até virar pó, e chamar isso de expressão cultural. A nossa sociedade se corrompeu e chegou ao absurdo de sermos aqui, talvez pior do que Sodoma e Gomorra. E por que é que Deus ainda não destruiu tudo?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa, vai acabar. O mundo como conhecemos acabará. Está profetizado pelo Senhor e pelos seus profetas e pelos seus apóstolos. Jesus está voltando, amado. Você irá com Ele ou você ficará por aqui? Não, ninguém ficará por aqui. Depois do juízo, será viver eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. E se a gente está vivendo nessa sociedade perdida, com tanta malignidade, com tanta corrupção de todo lado, generalizada, a sensação e o senso comum é que não se pode confiar na polícia. Estou falando besteira? Porque sabe, conhece os milicianos quem são. E quando estão presos alguns, são da onde? Da corporação. Quem mora em comunidade que é dominada por tráfico, sabe da corrupção. E essa corrupção sistêmica, desgraçada, não acaba. Isso só acabará, diz o Senhor, quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos e voltar para Ele a sua face. Ouça, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, mas se você ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo, receba Ele hoje como teu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da tua vida.